Pessoal, aqui é o Potter falando diretamente de Belém. Bom, eu estou fazendo aqui, em homenagem aos 50 anos do Wolverine, alguns vídeos, preparando material com curiosidades, algumas histórias, alguns relançamentos que a Panini está trazendo, e me ocorreu aqui uma relação de crossovers bastante interessante. Interessante pelo fato de que os crossovers que eu vou trazer para vocês são do Wolverine, mas são antes dele virar o Wolverine, ou seja, envolvendo muito o passado dele, como Logan, enquanto agente secreto e tudo mais. E o mais interessante, esses crossovers têm a ver com origens de outros personagens da Marvel antes também deles virarem super-heróis. Ficou curioso? Então assiste aqui esse vídeo. Mas antes que você possa me dizer qual é o verdadeiro nome do Logan, você já vai logo chegar chegando um dedo no like, vai se inscrever no canal, ativar o sino, enfim, seguir todo aquele protocolo, E também, se você está afim de ajudar o canal, você vai compartilhar esse vídeo, com a galera que você sabe que gosta, de gibi, de Wolverine, X-Men, enfim, todo esse universo que nos fascina. Quer ajudar um pouquinho mais o canal? Os gibis que nós encontramos dando sopa lá na Amazon com um preço bem bacanudo, a gente deixa na descrição. Se vocês adquirirem através do link que está na descrição, não estão pagando nada mais por isso, ainda estão dando uma força aqui pro canal. Já estamos falando também em força. Agora, se você estiver assistindo agora, recentemente esse vídeo, o YouTube ele disponibiliza, eu acho que dos primeiros 7 dias, 8 dias, a opção para você hypar o vídeo. Fica bem ali na aba dos comentários. Então, se você fizer isso, também vai estar dando aquela força pai d'égua, para o nosso trabalho. Mas deixemos de sofismo e vamos falar do que interessa, Vocês ficaram curiosos com o anúncio, que eu fiz aqui sobre o Wolverine. Eu vou falar aqui sobre alguns crossovers interessantes. Uns são bem famosos, conhecidos, já foram publicados algumas vezes, inclusive no Brasil. Um deles ainda não foi publicado no Brasil. Não me perguntem por quê. Panini, por favor, se explique. Desde já fica o apelo para vocês publicarem. Mas não deixa de ser um fato curioso, Eu estava lendo aqui muito sobre a ordem cronológica das aventuras do Wolverine, e tem, obviamente, um emaranhado de histórias, porque, como eu falei no vídeo que eu deixei, inclusive já publicado, sobre a minissérie do Dente de Sabre, um dos artistas que mais trabalhou com o Wolverine, e podemos dizer que foi um dos melhores roteiristas, mas também é um dos maiores responsáveis pela maior bagunça na vida do Wolverine, é Larry Hama. Larry Hama, inclusive, as histórias dele estão sendo publicadas na saga do Wolverine, e alguns desses crossovers aí tem dedo dele também, mas só nos ajuda também a demonstrar sobre o quanto que, conforme o tempo ia passando, e as pessoas não sabiam trabalhar direito o passado do Wolverine, já que até a minissérie da Dinastia M, o Wolverine não lembrava de nada sobre o seu passado. Então, basicamente, os autores iam e vinham e, ao seu bel prazer, eles iam colocando, inserido detalhes, encontros do Wolverine com outros personagens do universo da Marvel, ao seu bel prazer. Já que o Wolverine é bastante velho, Descobrimos isso depois, quando foi publicado, inclusive, a saga dele, da origem. E, bom, um deles, vamos tentar colocar aqui em ordem cronológica, já que eu estou botando aqui os encontros do Wolverine, a.k.a. Logan, com personagens da Marvel antes de virarem heróis da Marvel, antes de terem os seus codinomes ou adquirirem seus poderes. E, obviamente, se eu estou falando disso, eu tenho que falar do primeiro encontro do Wolverine com o Capitão América. Aí você vai falar aqui comigo, Potter, por que você está falando isso, já que quando ele encontrou o Capitão América, já era Capitão América? É porque esta aventura aqui, eu trouxe para vocês ela no Marvel Mais Aventura, mas ela já foi publicada inclusive na saga dos X-Men, e também ela foi publicada num formato diferenciado em X-Men Grand Design Volume 2. Eu tenho ele, mas eu não vou trazer para vocês agora porque eu pretendo falar sobre os volumes de X-Men Grand Design
num futuro próximo. E esse quadrinho, pessoal, foi publicado em 1990 na revista X-Men 268. E essa história, pessoal, mostra, além do primeiro encontro do Wolverine com o Capitão América durante a época da Segunda Guerra Mundial, aqui com roteiros de Chris Claremont e a arte já espetacular do Jim Lee, quando o Capitão América, junto com o Wolverine, vão salvar uma criança que havia sido sequestrada pelo Tentáculo. E essa criança é ninguém mais, ninguém menos que Natasha Romanoff. Nessa missão, Wolverine consegue salvar, porém ele a devolve, né, para a Rússia, ao seu lar, sem saber que futuramente a própria Rússia se encarregaria de transformá-la na Viúva Negra. Essa história é muito interessante, pessoal. A arte do Jim Lee está simplesmente espetacular e é um dos grandes exemplos, né, de um bom crossover inserindo, né, dados e detalhes no passado do Wolverine sem ferir, né, demais a cronologia do mesmo. Logo em seguida, pessoal, estão tentando obedecer aqui, apesar de boa parte dessas histórias não terem datas exatas, a gente vai estimando com base na história e aproximadamente na época em que teoricamente ela se situa. Uma outra história que foi publicada aqui, né, ainda pela editora Abril, é Logan, Sociedade das Sombras, uma aventura dos X-Men. E nessa aventura aqui, pessoal, o Logan é um agente secreto canadense, tá? Essa história ela foi publicada em 1996, mas no Brasil publicada pela Abril em 98. E aqui, com roteiros de Howard Mack, Mark Jensen no diálogos e Tom Cooker, Kate Aiken e Otávio Cariello na arte, nos é mostrado uma saga onde o agente do governo canadense, Logan, ele vai investigar o assassinato de um outro agente, amigo dele, conhecido dele. E justamente nessa missão de investigação, vai pô-lo diretamente em contato com a agente Carol Danvers, uma agente da CIA, que também tem uma missão paralela e que vai encontrar, né, em Logan um aliado extremamente valoroso. Para vocês entenderem aqui, né, o Logan já era um assassino, né, um agente secreto mortífero, porém não utilizava as suas garras, nem garra de osso e muito menos a garra de adamantio que ele receberia só em meados de 1960. E essa aventura aqui, pessoal, ela é bastante interessante, pois ela vai pôr, né, a dupla de agentes aqui em rota de colisão com o Clube do Inferno, investigando justamente o início do governo em estabelecer, né, um projeto secreto de desenvolvimento do protocolo mutante. Esse protocolo mutante, ele inicialmente ele foi utilizado pelo governo, mas ele também foi fomentado pelo círculo interno do Clube do Inferno. E se falou Clube do Inferno, cedo ou tarde nós vamos falar também de Dentes de Sabre. Aqui já é interessante, né, ver que o Dente de Sabre ele já estava usando, né, a sua roupa, que seria, né, onde ele seria imortalizado, né, como arqui-inimigo do Wolverine. Em seguida, pessoal, eu vou falar para vocês justamente da história que ainda permanece inédita do Brasil e que explora um pouquinho, né, do passado do Wolverine, mas já encontrando pessoas com quem ele se envolveria mais lá adiante dos X-Men. E eu estou falando da história Wolverine, o primeiro X-Men, desenhada pelo mestre Neal Adams, com roteiros de Christos Gage. Essa série, pessoal, ela está inédita ainda, tá, no Brasil, e que mostra aqui, né, olha, além dos X-Men retornam aos Mutantes da Marvel, que é o Neal Adams, e ele conta uma história secreta dos X-Men, né, mais especificamente do Wolverine, antes mesmo do Xavier formar o time. Ou seja, nessa história é interessante mostrar que ela foi escrita ela foi em 2012 que ela foi feita, e ela tem 5 partes, tá, pessoal?
E ela basicamente ela vai mostrar o Wolverine envolvido numa missão junto com o Dente de Sabre, investigando o que seriam ainda os protocolos iniciais da criação dos Sentinelas. Isso aí vai pôr Wolverine, vamos dizer assim, em uma equipe, uma força-tarefa, dentre os quais participariam Dentes de Sabre e até mesmo Eric Lehnsherr Magnus, ou seja, antes dele ser o Magneto. Essa história inclusive mostra um primeiro contato do Wolverine com o Xavier, que ainda estava abrindo os seus olhos para a causa mutante. Só que isso aí, obviamente, né, pessoal, de novo, vamos voltar para o problema dos retcons que faziam com o Wolverine aí. Ou seja, se vocês pegarem o início da saga dos X-Men, nos é mostrado que o Xavier, quando ele encontra o Wolverine não se lembra de nada. E Xavier também não se lembra de nada. O Wolverine não se lembrar de nada não é problema, já que o próprio Wolverine, né, devido, como vocês bem podem ver aí, ele utilizava garra de ossos, antes do programa Arma X. E ele não se lembrar, né, não é tanto assim uma falha de cronologia, já que após o programa Arma X, houveram os enxertos de memórias falsas na mente dos mutantes que passaram pelo programa, né? E o Wolverine foi um deles. A bronca é o Xavier não lembrar. Então, esse é o maior problema de cronologia, vamos dizer assim, dessa história. E logo em seguida dessa história, pessoal, nós vamos ter aqui um outro retcon do Wolverine. Dessa vez, ele reencontra a Carol Danvers, só que essa história aí, como você pode ver na capa, ela já é após o Projeto Arma X. E o Wolverine já estava com a sua mente totalmente embaralhada. Nessa história, pessoal, ele encontra não apenas o Dente de Sabre, mas ele encontra depois a Carol Danvers, reencontra na realidade, não apenas ela, mas também Nick Fury. Só que nessa história, justamente, tanto Nick Fury quanto a Carol Danvers se surpreendem pelo fato do Logan não se lembrar deles. E um detalhe bastante curioso, no meio da história, o Wolverine ele precisa de uma carona. Ele está saindo do Canadá e ele pega uma carona com um piloto que se chama Ben Grimm. E essa carona que leva ele para os Estados Unidos, para essa missão super secreta, não deixa de ser interessante, pois ela foi citada, ou seja, ela gerou um mote para uma outra história, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Mas essa história aqui, pessoal, do flashback do Wolverine, ela foi publicada no Brasil, na revista do Wolverine mesmo, Wolverine 89, né, pela saudosa editora Abril. Mas o fato é, esse encontro com o Benjamin Grimm também rendeu uma outra história, que é Ben Grimm e Logan, antes do Quarteto Fantástico. Eu tinha que falar sobre essa história aqui, porque é muito interessante, né, em ver o Logan, então um agente secreto, né, do governo canadense e tudo mais, que é envolvido numa missão super secreta junto com o Ben Grimm, também a Carol Danvers, a agente Carol Danvers, ou seja, é a terceira aventura aí que a Carol Danvers já faz parceria com o Logan. E é interessante que eles vão também confrontar a Viúva Negra em determinados momentos, só que, para variar, nem o Logan lembra e muito menos a Viúva também lembra do passado que os uniu nessa primeira história que eu falei aqui com vocês. Essa história, pessoal, ela também foi publicada no Brasil, viu? Ela foi publicada na revista do Homem-Aranha, Homem-Aranha número 14, também pela editora Abril. E ela consiste numa história bastante interessante, né? Com Larry Hama nos argumentos, com Carrie Andrews na arte, e o Larry Hama, inclusive, foi também quem escreveu a flashback do Wolverine, que eu falei pra vocês também anteriormente. Mas me digam aí, vocês já leram essas histórias? Tem essas revistas antigas aí, algumas da saudosa editora Abril? Tem essas aqui já? Também gostaram, já conheciam esses crossovers? Faltou algum que o Wolverine encontrou algum herói da Marvel antes dele se tornar o herói famoso? Se faltou, por favor, complementem aqui, mostrem aqui a revista, nos deem as dicas, quem sabe eu trago num próximo vídeo aqui para comentar a aventura com vocês. E aguardem novidades, que vem mais coisa do Wolverine que eu pretendo trazer aqui no canal. Espero sinceramente que vocês se cuidem. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like maroto. Eu vou deixar o link
das edições que eu encontrar, né, disponíveis lá na Amazon, se vocês adquirirem, vão estar ajudando o canal de forma muito pai d'égua. Desejo o melhor para todos. Se não estiver fazendo nada, meu amigo, minha amiga, valeu, um bom gibi.